com um juiz que fica a todo tempo, eventualmente até podando a sua atuação, porque ele tem pressa. E às vezes a defesa e a acusação são dispensáveis, ele já formou a convicção dele e ele quer sentenciar. Mas aí nós temos esse inconveniente chamado devido ao processo legal, que infelizmente faz com que nem todos batam as suas metas. Porque o processo precisa ser julgado com justiça. E julgar com justiça é respeitar as regras do jogo, devido ao processo legal. Então a plenitude de defesa, veja, é plenitude de defesa, não é plenitude de acusação, é plenitude de defesa. O réu tem direito à sua autodefesa, tem direito a um advogado que vai se valer de todos os recursos, de todas as provas, para demonstrar a sua tese. Seja ela de absolvição, redução de pena, enfim. Tá? Então, reflitam sobre isso, sobre essa diferença de ampla defesa e plenitude de defesa. Eu tenho alguns artigos publicados lá no site Jus Navigante, muitos sobre o Tribunal do Júri, depois você pode entrar lá e baixar ou ler diretamente, mas falo bastante sobre o Tribunal do Júri, essa questão da produção de prova. Bom, plenitude de defesa. Próximo, sigilo das votações. Sigilo das votações. Pessoal, vocês estão acostumados a assistir televisão e Netflix. Muitas vezes nós temos vários filmes aí sobre o Tribunal do Júri no sistema americano. E aí você vê que as partes vão lá, fazem as suas colocações, depois os jurados se reúnem e aí eles começam a deliberar, a conversar e aí chegam a uma decisão. Caso eles não tenham uma decisão unânime, eles vão alegar que não tiveram uma decisão unânime e aquele júri será anulado, terá um outro júri. Isso no sistema processual americano. No sistema processual bandeirante, brasileiro, bandeirante, um dos princípios constitucionais é o sigilo das votações. Ou seja, nenhum dos 7 jurados que serão escolhidos dentre aquele universo de 25 são convocados. Em outros termos, são convocados 25 jurados para aquela sessão. Desses 25 são sorteados 7. Desses 7 jurados, a partir do momento que eles sentam no conselho de sentença, está instalado o sigilo. Ninguém pode conversar com ninguém. Ninguém pode saber como o outro pensa. Ninguém pode saber como o outro decidiu. Por quê? Qual a ideia do sigilo das votações? É justamente preservar a integridade física e moral daquele juiz temporário. Ora, imagina numa cidade pequena, uma cidade controlada por coronéis. Vamos pegar uma cidade longe de nós aqui, vai, Praia Grande. Imagina um caso midiático, um caso que causou clamor público, um caso envolvendo eventualmente um político, um bandido perigoso, e aí você é sorteado para ser jurado. E aí todo mundo fica sabendo como você decidiu, ou para absolver ou para condenar. É melhor que ninguém saiba, não é verdade? Sabe que você participou, mas ninguém sabe como você decidiu. Então o sigilo das votações, ele efetivamente protege a individualidade de cada pessoa para que ela efetivamente possa ser imparcial quando decidir de forma individual aquele caso. Professor, mas e se tiver o júri acontecendo e eu sou um pouco doente, né? Digitalis, já ouviu falar em digitalis? Digitalis foi a primeira droga que surgiu no Egito há milhares de anos atrás. Digitalis. Você não é viciado no seu Pokémonzinho? Digitalis, você não consegue largar seu celular nem para tomar banho. Então nós estamos um pouco viciados em tecnologia. E se eu sou um jurado assim, né? Dá aquela vontade de caçar um Pokémon durante o júri, e aí eu pego o meu celular, começo a mandar mensagem, quebra o sigilo? É óbvio que quebra. Você está falando com outra pessoa. Você está falando lá com João Pokémon? Ou mandando uma mensagem, ou vendo no Facebook, kkkk, estou no júri, símbolo do potássio, né? Símbolo do potássio, à vontade. O K, kkkk, estou no júri. Ou se não, RS, Rio Grande do Sul, estou no júri, já quebrou
o sigilo das votações. Não é isso? KKKK, RS, é nós. Já quebrou o sigilo das votações. Até um telefonema. Então, se você sai do conselho de sentença, vai para a sala lá dos jurados para descansar, você pega o telefone e liga para avisar lá, teu marido, vai buscar a criança que isso aqui vai longe, já quebrou o sigilo. Anula o júri, tem que marcar outro dia com outro conselho de sentença para começar do zero. Então veja como é importante isso. Primeiro, para preservar a integridade de cada jurado, para que ele possa efetivamente decidir de forma imparcial e não ter indulgência, não ter insurgência de ninguém estranho àquele julgamento. Então esse princípio é extremamente importante. Quer dizer então que quando eu chego lá na sala para decidir, para votar, o jurado ele decide através de quesitos. Então é formulado um quesito, ele vai colocar sim ou não. Ele não fala nada. Eu não posso consultar o outro para me ajudar a decidir o que fazer? Não, não pode. A bola está com você, meu amigo. Você está sozinho. É você e a sua consciência. Você terá que dar uma solução. Não tem como pedir ajuda dos universitários. Não tem como consultar o Dr. Google. É você e sua consciência. Por isso que decidir, julgar um par, um semelhante, é uma missão árdua. Você não pode carregar o peso de entender que decidiu errado. Você tem que ter a certeza que decidiu certo, seja qual for a sua decisão. Então isso é o sigilo das votações. E por último, pessoal, a soberania dos veredictos. Soberania dos veredictos. Professor, como assim soberania dos veredictos? Quer dizer então que o jurado, quando ele decide, mesmo se ele decidir errado, o juiz não pode fazer nada? O jurado é soberano? Sim. A decisão do júri é soberana. Professor, mas e se o cara chegar lá e falar assim, fui eu mesmo que matei? E o jurado chega lá e fala assim, vamos absolver, olha a carinha dele, ele é um bom menino, não vai fazer mais, vamos absolver. Pessoal, o júri é soberano. O juiz não pode se meter e falar, julgou errado, vamos anular esse processo, começar do zero, está tudo errado. Não, é uma decisão soberana. Ainda que o réu chegue em plenário e confesse, fui eu que matei, eu que fiz e aconteci. Se o jurado entender que tem que absolver, ele vai absolver. O camarada será absolvido, não sairá diretamente ali do plenário em liberdade, livre, leve, solto, abrindo a portinhola do plenário, saindo, cantando, pulando. Eu vou em busca da minha felicidade, eu vou em busca dos pokémons perdidos. Não. Ele volta para o presídio, são feitas verificações, ele tem outros processos, outras ordens de prisão, e aí lá do presídio, depois de feitas todas essas verificações, ele é colocado em liberdade. É muito comum, quando você está no tribunal do júri, o promotor sempre usa esse argumento falacioso, diz, senhores vão absolver esse canalha, esse bandido, esse famigerado, ele vai sair por essa porta em liberdade. É lógico que quando ele fala que vai sair em liberdade, caso seja absolvido, é simbolicamente, ele é recolhido, e lá do presídio, depois de feitas as verificações, praticou novos crimes, tem novas ordens de prisões, etc., aí sim ele é colocado em liberdade, de lá. Ele não sai por ali pulando, saltitando, procurando uma rede de Wi-Fi. Não. Ele vai recolhido. Ah, mas e se tiver errado? Professor, mas peraí, o jurado julgou errado. Julgou errado. É injusto. Sim, pessoal, mas nós temos regras processuais. Então, se o jurado ele julga errado, o promotor, obviamente, vai recorrer dessa decisão. E aí, se essa decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, lê os lábios do tio. Lê os lábios do tio. Essa decisão tem que ser manifestamente contrária à prova dos autos. Tem que ser aberrante da prova dos autos. E se for só um pouquinho diferente? Opa! Se é um pouquinho diferente, não é manifestamente contrária, é só contrária. Se é só um pouquinho diferente, não é aberrante. Tem um errinho. Se tem só um errinho, se não é manifestamente contrária à prova dos autos,
não se mexe na decisão dos jurados. Se a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, se anula esse tribunal do júri e se faz outro, por uma única vez. Por uma única vez. Perdoe-me o vício tautológico da linguagem, que é a repetição, mas é para que fique melhor fixado na mente de cada qual. O júri poderá ser anulado e repetido somente por uma vez, para analisar o mérito. Ou seja, de acordo com o princípio da soberania dos vereditos. Agora, se teve uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o júri foi anulado, teve um segundo júri e foi mantida aquela mesma decisão, aí não há mais que se falar no caso. Acabou. O jurado decidiu o mérito, é imexível, é irreformável. Nem o Supremo